Olá, meus amigos, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula. Paramos no tópico 5, alienação dos bens públicos. Bom, a gente viu que, em se tratando de bens de uso comum e bens de uso especial, eles não podem ser diretamente alienados. Tem que haver a chamada desafetação para que eles passem para a categoria dos bens dominicais e aí sim possam ser alienados, observando os requisitos legais. É por isso, justamente como a gente já falou, que a doutrina diz que essa inalienabilidade nunca é absoluta. Olha o que diz o professor Eli Lopes Meireles. Os bens públicos, quaisquer que sejam, podem ser alienados, desde que a administração satisfaça certas condições prévias para sua transferência ao domínio privado ou a outra entidade pública. Agora, muito cuidado. Aqui tem um ponto que a maioria dos manuais e cursos de direito administrativo não trata. Esses cursos se resumem a dizer que os bens de uso comum do povo e de uso especial têm alienabilidade condicionada, mas, em tese, podem ser alienados, né, com a desafetação e com o preenchimento dos requisitos legais. Mas o professor Ricardo Alexandre, ele diz que existem casos de inalienabilidade absoluta. São casos excepcionais, mas haveria bens que não podem ou que não poderiam ser alienados em hipótese alguma. E aí há a possibilidade de fazer uma separação entre inalienabilidade relativa dos bens públicos, que é a regra, é o que a gente vem estudando, e a chamada inalienabilidade absoluta como coisa excepcional. O professor Ricardo Alexandre traz três situações que, na sua visão, são absolutamente inalienáveis. Primeiro, alguns dos bens de uso comum do povo, aqueles que são indisponíveis por sua própria natureza e se equivalem àquela classificação que a gente viu há pouco tempo no bloco 1 do José dos Santos Carvalho Filho, né, que ele fala dos bens indisponíveis, depois dos patrimoniais indisponíveis e patrimoniais disponíveis. Aquela primeira lá, os indisponíveis, seriam esses indisponíveis por natureza, como o mar, rios, lagos, eles não podem ser alienados por sua própria natureza. Segundo, as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. A própria Constituição, no artigo 225, parágrafo 5º, fala da indisponibilidade, portanto, também da inalienabilidade dessas terras. E, por fim, as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios também são inalienáveis e indisponíveis nos termos do artigo 231, parágrafo 4º da Constituição. Então você vai ter que interpretar a questão da prova. Se ela simplesmente falar normalmente que os bens públicos são inalienáveis, né, os de uso comum do povo, de uso especial, ou tem a inalienabilidade condicionada, você marca correto. Agora, se ela tentar explorar essa questão das palavras absoluta, relativa, aí você já sabe que eles estão querendo falar da visão do professor Ricardo Alexandre. Olha só como a banca CESP já cobrou uma vez, 2019. No ordenamento jurídico brasileiro, inexiste hipótese de indisponibilidade absoluta de bens. Aqui usou a palavra indisponibilidade, mas também está certo porque o texto constitucional fala da indisponibilidade também. Então, errado. O texto, a própria Constituição prevê algumas hipóteses de indisponibilidade e também de inalienabilidade absolutas. Errada. Os bens dominicais. Aqui sim a gente estuda a alienação dos bens públicos com maiores detalhes. Podem ser alienados, está lá no artigo 100 do Código Civil. Essa alienação pode ocorrer tanto por mecanismos de direito privado, então compra e venda, doação, permuta, e instrumentos de direito público, a gente vai estudar aqui a legitimação de posse, a investidura. Tem outros, legitimação fundiária, retrocessão, não vamos ver todos, vamos ver os principais. Quando se trata dos institutos de direito público, a licitação é dispensada, porque não há competição. Então, na verdade seria uma licitação inexigível, né? Mas a lei fala em licitação dispensada, lá no artigo 17 da Lei 8.666. Para as formas de alienação privada, há, como regra, a necessidade de licitação. Então vamos ver, começando pela compra e venda, que vai ser o único instrumento de direito privado de alienação de bens públicos que a gente vai estudar, porque ele é o principal. Cada esfera federativa, cada ente federativo vai prever suas próprias regras sobre alienação dos seus bens públicos. Agora, comumente, segundo o professor Eli Lopes Meireles, se exige autorização da lei, uma avaliação prévia, a demonstração de interesse público nessa alienação e, em regra, também a licitação.
embora ela seja inexigível, por exemplo, para casos de permuta, legitimação de posse, investidura, quando visarem uma pessoa certa ou um imóvel certo, e aí não haveria como ocorrer a licitação. Após o trâmite legal, a formalização se dá nos termos da lei civil, então mediante a escritura pública e transcrição no registro imobiliário também, sem nenhum problema. No caso dos bens móveis, geralmente as leis trazem requisitos mais tranquilos. Então existe geralmente a avaliação prévia, a demonstração de interesse na alienação e a licitação, embora em alguns casos específicos também seja dispensada. E essa licitação geralmente se dá por leilão. No âmbito federal, que é o que interessa para provas, o artigo 17 da Lei 8666 traz a regulamentação. Ao invés de colocar o artigo aqui, a gente já estudou esse artigo pelo menos 2 vezes em aulas anteriores. Eu vou trazer o quadro, mais ou menos um resumo do que a gente já vem falando até agora. Então, para a venda de bens imóveis no âmbito da União, interesse público justificado, prévia avaliação, a licitação, que em regra será a modalidade concorrência, mas quando se tratar de imóveis da administração pública que tenham sido adquiridos em procedimentos judiciais, uma arrematação lá em juízo, ou adquiridos por dação em pagamento, derivados de dação em pagamento, a licitação poderá ser leilão e não somente a concorrência. E não se exige licitação nos casos do artigo 17, inciso 1 da Lei 8666. Além disso, tem que ter autorização legal e, se tratando de bem imóvel da União, por força da Lei 9636, tem que ter autorização do Presidente da República. Já no caso dos bens móveis, também é necessário o interesse público devidamente justificado, a prévia avaliação e a licitação, que geralmente é a modalidade leilão, mas, diz a doutrina, se a avaliação for superior ao limite da tomada de preços, exige obrigatoriamente a concorrência. E há casos de dispensa de licitação no artigo 17, inciso 2 da 8666. O que é importante anotar, além da espécie, da modalidade licitatória, é que não precisa de autorização legal nem de autorização do Presidente da República. Vamos ver como isso já foi cobrado em prova. Analista judiciário na FCC, 2018. O município pretende se desfazer de um prédio onde funciona uma unidade escolar, mediante alienação por meio de licitação, pois ela se insere em uma região que se tornou bastante valorizada para empreendimentos mobiliários. Então o município tem um bem imóvel e quer alienar porque ali está muito valorizado. Editou um decreto autorizando a licitação. Esse ato é ilegal, considerando que a alienação depende de lei autorizando a alienação e desafetação e desafetando o bem de uso especial. Correto. Então a questão traz que se trata de um bem de uso especial, um prédio onde funciona uma unidade escolar, e que para que ele seja alienado ele tem que ser desafetado e exige, por ser um bem imóvel, lei autorizando. Ato legislativo autorizativo. Correto. Bem tranquilo. Concessão de domínio. Agora vamos ver 3 formas de alienação de bens públicos por mecanismos de direito público. Bem rapidamente. Concessão de domínio. Segundo Carvalho Filho, é um instrumento de direito público pelo qual uma entidade de direito público transfere a outra, em gratuito ou remuneradamente, bem público de seu domínio. Então seria uma compra e venda, segundo ele. Basicamente uma compra e venda, mas com contornos de direito público. E ele fala, se a transferência é para uma pessoa privada, formaliza-se por meio de uma escritura pública ou termo administrativo seguido na transcrição imobiliária. Se vai para uma pessoa estatal, independe de transcrição imobiliária e se formaliza pela própria lei. A Lei 8666 trata do tema. Ela fala da concessão do título de propriedade, no artigo 17, parágrafo 2º, e o Carvalho Filho diz, essa concessão do título da propriedade é a concessão de domínio que a gente está estudando. Nos termos da lei, a administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação, quando o uso se destinar a outro órgão ou entidade da administração pública, ou a uma pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado requisitos mínimos de cultura, ocupação humana pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite previsto em certo dispositivo legal. Então veja, vai se dar nessas 2 hipóteses a concessão do título de propriedade dispensada à licitação. Nessa hipótese do inciso 2, a lei traz vários detalhes, e aí diz, a lei dispensa autorização legislativa, porém exige submissão a alguns condicionamentos, que são a aplicação exclusivamente às áreas
em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004, aqui você tem que ter cuidado. Até pouquíssimo tempo, 2019, começo de 2020, havia uma medida provisória que alterou esse inciso 1 do parágrafo 2º-A e aumentava o prazo. A comprovação podia ser feita até, salvo engano, 2014, 2016, algo assim. E essa medida provisória caducou recentemente. Então volta, ela não foi convertida em lei, perdeu eficácia, volta o texto originário, que fala até 1º de dezembro de 2004. Então cuidado, porque se você tem um material que é relativamente atualizado, estava estudando aí nos últimos tempos, é capaz de ele já estar desatualizado, né? Porque há pouquíssimo tempo a medida provisória caducou. Então anote aí, até 1º de dezembro de 2004 e não mais até 2014, 2016, agora não me recordo especificamente. Também, submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas, vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, previsão de rescisão automática da concessão dispensada a notificação em caso da declaração de utilidade, necessidade, público ou interesse social, enfim, mero decoreba de lei, aí você tem que anotar e dar uma lida, não tem muito o que fazer. E o parágrafo 2º-B também diz, de novo, da hipótese do inciso 2, só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias, fica limitada a área de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, e pode ser acumulada com um quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1 do caput do artigo até o limite X. Então, é cheio de detalhes, apenas saiba como funciona aí de um modo geral. Investidura. A investidura possui também conceito legal. Veja que o artigo 17 da Lei 8.666 ele é fundamental para o estudo dos bens públicos, principalmente para essa parte de alienação dos bens públicos. Então você tem que ler o caput, os incisos 1 e 2 do 17, os parágrafos. A gente viu a concessão de domínio agora no parágrafo 2º. O parágrafo 3º já traz a investidura, que é conceituada em 2 incisos. Então diz, é investidura, inciso 1, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, então aqueles vizinhos da obra pública, e aí tem uma área remanescente dessa obra, então pode alienar para esses proprietários vizinhos a área que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação, desde que não ultrapasse 50% do valor constante lá na lei de licitações. Então, o objetivo é alienar uma área remanescente da obra pública que não serve mais para o Estado. E aí vai beneficiar quem? O vizinho ali, o proprietário do imóvel lindeiro, né, da propriedade contígua. Então, essa é a investidura. A dispensa de licitação justamente por isso, porque vai para o imóvel vizinho. E o segundo inciso, o inciso 2, também é investidura a alienação aos legítimos possuidores diretos, ou, se não houver, ao poder público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas usinas e não integrem a categoria de bens irreversíveis ao final da concessão. Então, a usina hidrelétrica passa a ser operada e essas áreas já não servem mais, não têm mais utilidade. Então, elas podem ser alienadas para os possuidores diretos ou então para o poder público. O que a lei exige nesses casos? A avaliação prévia e preço não superior ao que a lei estabelece. Também tem que ter autorização legal, mas não precisa de licitação, porque ela só vai para o imóvel ali que está na propriedade contígua. E pelo preço apurado na avaliação prévia, então não precisa de licitação. São 2 motivos. É o que diz o professor Eli Lopes Meireles. E a última figura que a gente vai ver é a legitimação de posse. Segundo Carvalho Filho, é um instituto através do qual o poder público, reconhecendo a posse legítima do interessado e a observância de alguns requisitos legais, transfere a ele a propriedade da área integrante do patrimônio público. Já o Eli Lopes Meireles fala, é o modo especial de transferência do domínio de terra devoluta ou área pública sem utilização, então uma área que não está servindo para nada, ocupada por longo tempo por um particular, e aí por isso que o nome é legitimação de posse, se reconhece a posse legítima dele, cultivando-a ou levando a edificação para o seu uso. É quase que um aproveitamento aí da função social da propriedade. Quase não, tem esse fulcro. É a Lei 6383 de 76 que regulamenta esse tema, e ela diz, o ocupante de terras públicas, que as tenha tornado produtivas com seu trabalho ou da sua família,
fará jus à legitimação da posse de área contígua até 100 hectares, desde que preencha alguns requisitos. Primeiro, não seja proprietário de imóvel rural. Segundo, comprove a morada permanente e cultura efetiva por 1 ano, pelo prazo de 1 ano. O parágrafo 1º desse artigo 29 da Lei 6383 vai dizer que a legitimação de posse consistirá no fornecimento de uma licença de ocupação, pelo prazo mínimo de mais 4 anos, e findo esse prazo, o ocupante terá preferência para adquirir o lote pelo valor histórico da terra nua, satisfeitos os requisitos da morada e cultura efetiva e comprovada a capacidade para desenvolver a área. Então, concede ali uma licença de ocupação por pelo menos mais 4 anos, fim do prazo, preferência para adquirir pelo valor da terra nua. O que mais? Os outros parágrafos vão trazer mais detalhes, né? Vou ler aqui bem rapidamente. Aos portadores de licença de ocupação será assegurada a preferência para adquirir área de até 100 hectares e o que exceder a esse limite pelo valor atual da terra nua. Parágrafo 3º, ela será intransferível, essa licença de ocupação, inegociável, não podendo ser objeto de penhora e arresto. E também anote que o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, faz referência à legitimação de posse como um instrumento de política urbana. Está lá em um dos incisos e alíneas do artigo 4º. Então também tem referência à legitimação de posse no Estatuto da Cidade. Beleza, sobre a alienação dos bens públicos, se você souber o conceito dessas figuras, legitimação de posse, investidura, concessão de domínio, eu sei que são coisas que pouca gente conhece, só quem está no estudo mais aprofundado, mas a ideia é você saber o conceito, o que está na lei e o conceito ali, pouca coisa. Não se confundir com as três. E saiba como é feita a alienação via compra e venda de bens públicos, a diferença entre os móveis e os imóveis. Aí não tem mais segredo, eu acho que não tem como a questão de prova cobrar nada além disso. Bom, se de um lado o Estado aliena bens públicos, de outro lado ele pode adquirir bens, que são bens particulares e a partir do momento da aquisição se incorporam ao patrimônio do Estado e passam a ser bens públicos. Essa aquisição pode se dar de modo originário ou de modo derivado. E aí temos a aquisição originária, aquela em que não tem um transmitente, não há uma manifestação de vontade de alguém para transmitir, por isso não tem um transmitente. Exemplo clássico, a gente estuda lá no Direito Civil, eu nunca aprendi direito isso. Confesso que na faculdade era um tema que eu achava chatíssimo. A cessão por aluvião, aquele aumento vagaroso de terra à margem de rios. Outro exemplo é o uso capião, também a aquisição originária, a gente estuda lá no Direito Civil também vale aqui no Direito Público. Entes públicos também adquirem bens por uso capião. E a desapropriação, aqui sim, interessa muito para a gente. Daqui a 2 aulas a gente vai tratar da desapropriação com muitos detalhes. E a aquisição derivada é aquela em que há a cadeia de transmissibilidade do bem. Então temos um transmitente e alguém que vai recebê-lo, por exemplo, um contrato de compra e venda. Tem gente que faz classificações sobre essas modalidades de aquisição de bens públicos. Nunca vi caindo em prova, não é tão importante, mas só para você saber. Pode ser uma aquisição contratual, como a compra e venda. Pode ser uma aquisição compulsória, por exemplo, a desapropriação, ou uma adjudicação na execução de sentença. E por força de lei, que é a concessão de domínio de terras devolutas. É o que fala o professor Eli Lopes Meirelles. O que mais? O Meirelles também diz que os bens imóveis de uso especial e os dominicais ficam sujeitos a registro imobiliário. Já os bens de uso comum do povo ficam dispensados de registro. Então, nesse terceiro caso, não há necessidade de registro. Talvez o ponto mais importante dessa aula, agora nos tópicos 7 e 8. O tópico 8 é um desenvolvimento do tópico 7. O uso do bem público pelo particular. Bom, os bens públicos eles podem ser utilizados pelas pessoas de direito público, por exemplo, um bem de uso especial, uma repartição pública, mas eles também podem ser utilizados pelo particular, todos eles, independentemente da categoria. Um bem de uso comum do povo é usado pelo povo, um bem de uso especial também é utilizado pelo povo. Um bem dominical, que não está servindo para nada, as pessoas também podem lá utilizar. Então, todos os bens públicos podem ser utilizados pelo particular. Só que existem 2 modos de utilização dos bens. Um que se fala como uso comum e o outro como um uso especial. Deixa de ser comum, passa a ser especial. Essa é a doutrina amplamente majoritária. Se você pegar praticamente qualquer livro de direito administrativo, eles vão falar uso comum ou uso especial. Eu destaco, mas não vou trabalhar aqui na aula, a classificação da Di Pietro.
a Di Pietro ela procura trazer um conhecimento um pouco mais complexo. Ela aprofunda mais essa investigação sobre o uso dos bens. E ela fala, primeiro, é possível classificar esse uso segundo o critério da conformidade ou não da utilização com o destino principal a que o bem está afetado. Então temos uso normal e uso anormal. Exemplo, o uso normal de uma rua é para transitar de carro, a pé. O uso anormal para fazer uma festa. E ela fala também no segundo critério, conforme a exclusividade ou não do uso. O uso pode ser comum ou privativo. Ainda que se dê uma destinação normal, pode ser que seja uma destinação normal privativa. Ou pode ser uma utilização anormal, mas que não é exclusiva, para mais pessoas. Então, com isso fica mais complexo. Eu prefiro a classificação dela, embora eu ache que tem alguns furos. Mas a dela parece ser com maior rigor científico, eu gosto mais. Só que ela, primeiro, confunde muito mais, e é só a Di Pietro, basicamente, que fala. Então, eu acho muito mais fácil, e para fins de prova muito mais interessante, porque é assim que é cobrado, se utilizar apenas dessa dicotomia uso comum e uso especial, com isso já resolve. Então, vamos lá. Uso comum é o que se reconhece a coletividade em geral, sem discriminação de usuários ou ordem especial para sua fruição. Então, primeiro, não tem que ter consentimento especial do Estado para usar a rua. Só tem aquelas regulamentações gerais, né, que valem para todos, de ordem pública. Ninguém tem o direito de uso exclusivo, não tem nenhum privilégio na utilização do bem e não tem pagamento para fruição. Não precisa pagar. A gente sabe, no Código Civil está escrito, o uso de bens públicos pode ser gratuito ou remunerado. A regra é que seja gratuito. O uso especial, por sua vez, é exatamente o contrário do que a gente viu. Meirelles fala, é todo aquele que, por um título individual, a administração atribui a determinada pessoa para fruir de um bem público com exclusividade, ou também quando impõe restrições, ou então quando exige um pagamento. E aí o Carvalho Filho também, nessa mesma linha, fala, quando o uso é marcado pela privatividade, temos o uso especial privativo. Quando o bem é marcado pela remuneração, ou pela onerosidade, temos o uso especial remunerado. E ainda há aqueles que exigem um consentimento estatal. Aí ele não dá um nome específico, mas tanto o uso privativo quanto o uso remunerado exigem com esse consentimento estatal também. E aí, a forma pela qual o uso especial se dá é o que interessa para a gente. Tem institutos de direito civil, locação, enfiteuses e tal, mas o que interessa para a gente são as autorizações de uso de bem público, as permissões de uso e a concessão de uso. A gente vai ver outras duas modalidades afins ali da concessão também. Então, principalmente, a princípio, essas três: autorização, permissão e concessão. Isso é fundamental nessa aula. Vamos ver, então. Autorização de uso é o ato administrativo unilateral, precário, ou seja, a qualquer momento pode ser revogado, e discricionário. A administração não é obrigada a autorizar, ela autoriza se quiser, pela qual a administração consente que o particular faça uso privativo de um bem público com vistas ao interesse privado do beneficiado. Anote essa expressão sublinhada. A grande característica da autorização que vai diferenciá-la da permissão é que na autorização o interesse é do beneficiado e só dele. Como eu falei, pode ser revogada a qualquer tempo sem indenização, porque é concedida a título precário. O Meirelles fala que a lei acaba desvirtuando a natureza da autorização, então existe caso na lei de autorização com prazo. Seria, entre aspas, uma autorização qualificada. Exemplo, a Lei 9433, que fala da Política Nacional de Recursos Hídricos, inclusive que foi recentemente alterada pela lei do novo marco do saneamento básico. Eu nem olhei se ele alterou esse artigo 16, mas, enfim, é só um exemplo, não é para você olhar lá o artigo. Tem lei que fala de autorização com prazo, né? Essa envolvendo recursos hídricos, por exemplo. Mas isso é uma excrescência, é algo que não desvirtua a natureza jurídica do Instituto pela lei. Uma falta de técnica legislativa. A verdade é que a autorização é precária com vistas ao interesse do particular. Essa autorização pode ser gratuita ou onerosa, não exige prévia licitação nem autorização em lei. Não tem formas nem requisitos especiais, segundo o Eli Lopes Meirelles, porque é para atividades transitórias e relevantes para o poder público. Olha os exemplos que ele traz. Autorização de uso de terreno baldio. Retirada de água de fontes não abertas ao público. Fechamento de ruas para festas comunitárias. Então, o interesse é só do beneficiado
não precisa de praticamente nenhuma formalidade, basta autorização estatal. Vamos ver como isso foi cobrado em provas. Duas questões aqui. Primeiro, cartório lá no Rio Grande do Sul. São características da autorização para uso privativo do bem público, a precariedade, a discricionariedade e a prevalência do interesse do Estado em face do interesse particular. Errado. É o interesse do particular. Outra, analista jurídico lá na banca FGV. Maria e João obtiveram do poder público o consentimento para realizar seu casamento numa bela praia de Santa Catarina. Pode ser a Praia Mole, a Joaquina. No caso em tela, de acordo com a doutrina do direito administrativo, a utilização especial ou anormal do bem público deve ser instrumentalizada por meio de autorização de uso, que é ato discricionário, precário e independe de licitação. Perfeito, olha aí mais um exemplo, casamento na praia. É o interesse só de quem está casando, de mais ninguém. Então, autorização de uso. Segunda figura, a permissão de uso. É também um ato administrativo, também unilateral, precário, discricionário, pelo qual a administração consente que o particular faça uso privativo de um bem com vistas ao interesse público e não ao interesse particular. Também pode ser gratuita ou onerosa, não exige prévia licitação em regra, aqui é preciso ter um cuidado. Tem doutrinador que fala, ó, não precisa de licitação. Agora tem outros que falam, olha, não precisa de licitação se só houver um interessado. Se tiver mais de um interessado, tem que ter ou licitação ou um procedimento objetivo de escolha. Então, tem que ter cuidado para falar, não exige licitação. Mas né, tem doutrinador que simplesmente fala isso. Agora, se olhar a rigor, vai depender do caso. Ela pode ser revogada a qualquer tempo, porque é um ato precário, mas existe a figura da permissão com prazo, é a permissão qualificada ou condicionada. Em alguns casos pode ser deferida com privatividade, em outros não. A autorização vai ser por um outro motivo, não simplesmente pelo uso exclusivo. E o que interessa aqui são as principais diferenças entre a permissão e a autorização. A principal a gente já cansou de falar aqui. Autorização, interesse particular. Permissão, interesse público. Segunda diferença, segunda de Pietro. A autorização cria uma faculdade de uso. Quer usar lá o terreno baldio, usa. Se não quiser, não tem problema. Continua autorizado. A permissão obriga o uso, senão há caducidade do uso consentido. Então tem que usar, não usou, caducou. Questão de prova, vamos ver. Procurador do Estado, CESP. De acordo com a conceituação dada pela doutrina, o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração consente na utilização privativa de bem, para fins de interesse público, é a permissão de uso. Perfeito. Permissão qualificada é algo que desvirtua também a permissão, já que ela é precária, permissão de uso, né, de bem, mas admite-se mais do que a autorização qualificada, né, que é algo muito mal visto, a permissão qualificada, a prática vem admitindo, e aí a de Pietro fala, nesse caso ela é praticamente uma concessão de uso, quanto aos efeitos, né, é a mesma coisa. Diferencia-se quanto à formação do ato, já que a permissão é sempre um ato unilateral, e a concessão, a gente vai ver, é sempre um contrato, esse sim precedido de autorização legislativa e licitação. Só que a de Pietro fala, às vezes a permissão de uso tem forma contratual. E aí, nesse caso, se a lei der à permissão uma forma contratual, que é praticamente equiparando então a concessão de uso, torna-se obrigatória a licitação, salvo a hipótese do artigo 17.1f da Lei 8.666. Então, cuidado. E, como eu já tinha adiantado, ainda que não se exige em regra a licitação, se houver mais de um interessado, tem gente que fala tem que ter um procedimento objetivo, Carvalho Filho diz, tem que ter licitação, tem mais de um interessado da licitação. Então, veja, há casos que tem licitação, se tiver mais de um interessado, se tiver forma contratual. Então, não é totalmente certo falar não precisa de licitação. Mas como essa é a regra, se só falar isso na prova, a princípio, eu acredito que estaria correto. Mas aí vai depender da interpretação ali da questão. Vamos ver exemplos de permissão. O que seria então essa permissão, esse ato para o uso particular, especial, com vistas ao interesse público? A doutrina fala feira de artesanato em praça pública, restaurante turístico, banheiros públicos. Tem autor como Eli Lopes Meirelles que fala banca de jornal e colocação de mesa e cadeira em frente a bar. Essas duas hipóteses que eu coloquei em itálico aí na tela, o Carvalho Filho fala, para mim, essas são hipóteses de autorização de uso, porque eu vejo, né, ele vê a prevalência do interesse particular. Quando se coloca mesa e cadeira em frente ao bar, ele entende que é só interesse do boteco. Instalação de banca de jornal é interesse de quem vende a revista.
Eu dou mais razão, a opinião, simplesmente, ao Eli Lopes Meireles. Para mim, nesses casos, embora haja um interesse particular, mas sempre vai haver o interesse do particular, né? Mesmo na concessão, o cara tem um interesse, ele está ali se colocando à disposição, né? Ingressando no procedimento licitatório e tal. Então, sempre vai ter interesse particular. A diferença é, prevalece qual? Na autorização prevalece o interesse particular. Nos demais prevalece o interesse público. Então, uma banca de jornal, para mim, não dá para falar que prevalece o interesse particular. Também tem interesse público. Todo mundo gosta de uma banca ali, vai lá, compra. Então, é um misto de interesse particular e público. É o que fala a doutrina tradicional, né? Fala há um misto de interesse público e particular, não necessariamente a preponderância do interesse particular. É um misto, como se fosse um serviço de utilidade pública. O Meirelles fala, é um meio termo entre a informal autorização e a concessão que é contratual. Essa é a permissão. Para mim, a banca de jornal fica bem nesse meio termo. Mesa em cadeira em frente à barra já dá para discutir um pouco mais. A banca de jornal eu encaixaria como permissão, mas saiba que na prova, se cair o exemplo da banca de jornal como permissão, pode marcar correto, porque muita gente defende isso. Mas saiba que é polêmico. Carvalho Filho, por exemplo, não admite. Concessão de uso. Aqui sim, um contrato pelo qual a administração faculta ao particular o uso privativo do bem público para que o exerça conforme a sua destinação com prevalência tranquila do interesse público sobre o privado. Não é a prevalência do privado e nem é um misto, é o interesse público. Distingue-se pelo caráter contratual estável, por isso é utilizada para atividades que exigem um maior vulto, por isso que tem o prazo para dar tempo do particular poder recuperar esse investimento, ter estabilidade na atividade. Exemplos, mercados, cemitérios, concessão de bens destinados à ocupação por concessionárias de serviços públicos. Pode ser remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, tem que ter autorização legal e quase sempre licitação. É claro que a gente fala quase sempre porque há casos de dispensa, de inexigibilidade, mas a regra é a licitação. É marcada pela bilateralidade e pela discricionariedade. Nesse caso, ela se identifica com autorização e permissão. Todas são discricionárias. Tem mais duas figuras que eu gostaria de tratar porque elas também costumam cair em provas de direito administrativo. As provas não se limitam à autorização, permissão e concessão de uso. Também saiba da concessão de direito real de uso. Também é um contrato administrativo pelo qual o Estado outorga ao particular o direito real resolúvel de uso de um terreno público ou particular ou o espaço aéreo que o recobre para fins de cunho social. Então, é uma característica importante. Os fins desse contrato estão previstos na lei e são fins de cunho social. Quem disciplina isso é o Decreto 271 de 67, nos artigos 7º e 8º. Eu peço que você anote esses artigos no seu material. Rapidamente, o artigo 7º diz: é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo e determinado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável de várzeas ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Parágrafo 1º. A concessão de uso pode ser contratada por instrumento público ou particular ou por termo administrativo. Será inscrita e cancelada em livro especial. Parágrafo 2º. Desde a inscrição, o concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato na lei, responde por todos os encargos. Parágrafo 3º. Ela se resolve no seu termo ou antes dele em caso de o concessionário dar uma destinação diversa, perdendo as benfeitorias de qualquer natureza. E o parágrafo 4º. A transferência ocorrerá, salvo disposição contratual em outro sentido, por ato inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária, blá, 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 registrando-se no cartório lá do registro de imóveis. Tem que ter licitação, autorização legal. Lembrando que a Lei 8666, lá no artigo 17, parágrafo 2º, ela dispensa a licitação, se for concedida a um outro órgão administrativo, ou no caso de concessão de direito real sobre imóveis residenciais utilizados no âmbito de programas habitacionais, com até 250 metros quadrados, blá, 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 também está lá na Lei 8666, no artigo 17. Cuidado, então, que existem hipóteses de dispensa de licitação, mas a regra é que haja licitação. Mais requisitos. Para concessão de direito real de uso, tem que ter anuência prévia do Ministério da Defesa e dos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica, quando forem imóveis sob a sua administração, e 2, do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
observado o que está lá no artigo 91 da Constituição. E o artigo 8º fala que a autorização de concessão, que a concessão de uso do espaço aéreo também vai seguir o disposto no artigo anterior. Bom, além de saber o que está no artigo 7º e 8º, detalhes da lei, a ideia que você tem que ter é que a concessão de uso acaba se diferenciando da concessão de direito real de uso por dois motivos. E eles já ficaram bem claros, né? Primeiro, a concessão de uso, que a gente estudou anteriormente, é um direito pessoal, uma relação obrigacional. Já a concessão de direito real de uso, o nome já diz, é uma outorga de um direito real. Segunda diferença, na concessão de direito real de uso, os fins estão previstos na lei, são fins sociais. A concessão de uso não tem fins previamente definidos na lei. E mais uma figura que é importante, que é a chamada concessão de uso especial para fins de moradia. A ideia dessa concessão de uso especial para fins de moradia vem lá do artigo 183 da Constituição. Cuidado, não é o que está lá no 183. O 183 vai tratar da uso capião especial de imóvel urbano, dizendo aquele que possuir como sua uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, de forma mansa, pacífica, utilizando para sua moradia ou da sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Essa é a uso capião especial de imóvel urbano, para fins de moradia. Mas ela se dá em face de imóveis particulares. O artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, veda a aquisição de imóvel público por uso capião. Aí o legislador teve a ideia de trazer uma figura análoga. Beleza, já que o imóvel público não pode ser usucapido, então vamos trazer um instrumento que guarde similitude com essa usucapião especial urbana para atender às necessidades reclamadas pela política urbana, é o que fala o professor Carvalho Filho. E dessa ideia veio a Medida Provisória 2220 de 2001, que sofreu alterações pela Lei 13.465 de 2017. Então é a MP 2220 de 2001 que regulamenta a concessão de uso especial para fins de moradia. O parágrafo 1º diz: aquele que até 22 de dezembro de 2016 possuiu como seu, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público, situado em área com características e finalidades urbanas, que utilize para sua moradia ou da sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia, desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano rural. Então veja, basicamente a repetição do artigo 183 da Constituição. E os requisitos eu coloco aí, são 5. Esses 5 que estão aí na tela. Beleza. Será concedida de forma gratuita ao homem ou à mulher, parágrafo 1º, né? Não será reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma vez. O herdeiro legítimo pode continuar na posse do antecessor. E o artigo 6º vai dizer que esse título será obtido via administrativa e a administração terá o prazo máximo de 12 meses para decidir, ou, se ela se recusar ou se omitir, pela via judicial, por sentença do juiz. O título tem que ser registrado em cartório de imóveis. Tranquilo, é isso. E também trouxe uma figura parecida, que é a concessão coletiva de uso especial para fins de moradia. Veja que no caso anterior, aquela concessão, chamemos de individual, o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados. Aqui, na concessão coletiva, o que acontece? Há uma população de baixa renda que, preenchidos os mesmos requisitos, ocupa um terreno maior. Mas a área total, quando dividida pelo número de possuidores, acaba sendo inferior a 250 metros quadrados por possuidor. Então, a população de baixa renda, né, tomou conta ali da área, já está há 5 anos, utilizando para moradia e tudo mais. Se por cabeça a área for inferior a 250 metros quadrados, pode incidir a concessão coletiva de uso especial para fins de moradia. E aí a lei diz que será atribuída a fração ideal igual do terreno a cada possuidor, não superior aos 250 metros quadrados, salvo hipótese de acordo escrito entre eles, diferenciando essas frações. Permite-se também a contagem do prazo com acréscimo da posse do antecessor, contanto que sejam contínuas. É isso. Se cair na prova, vai ser essa definição. Chegando ao fim da nossa aula, tópico 9 é basicamente o último, porque o tópico 10 eu vou explicar por que a gente não vai trabalhar. Tópico 9, tutela do uso privativo do bem público. Então tem alguém utilizando um bem público privativamente. Essa pessoa tem proteção do ordenamento jurídico ou não? Não tem uso capião de imóvel público. E aí?
Bom, depende. Quem está perturbando o uso privativo daquele terreno público? É um outro particular ou é a própria administração? Se for um outro particular, admite-se que aquele primeiro particular que lá está tome medidas efetivas contra os atos que perturbem a sua disposição ali do bem. A gente vai ver que o STJ entende que não há posse, é a mera detenção. E aí pode recorrer, inclusive, ao judiciário. Juiz, eu estou aqui no bem público, o outro particular está impedindo aqui meu uso, está turbando, né? Está perturbando. E aí é possível conceder medidas em proteção desse uso. A de Pietro, inclusive, fala, embora esses bens estejam excluídos do comércio jurídico, essa extracomercialidade afasta apenas a posse ad uso capione, então não tem posse para adquirir o bem, mas admite a chamada posse ad interdicta, que é aquela que permite a proteção da destinação pública do bem. Agora, segundo o STJ, anote aí a súmula 619, costuma cair muito em prova, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, então a qualquer tempo o poder público pode ir lá, insuscetível de retenção ou de indenização por benfeitorias e acessões. Se a pessoa quiser construir alguma coisa, ela sabe que em qualquer momento ela pode perder tudo. Ela não tem direito às benfeitorias e acessões. Beleza, agora e se é a própria administração que perturba o particular? Aí vai depender se a perturbação é perturbação entre aspas, né? Se é legítima ou não. Pode ser que haja um ato ilegítimo da administração pública. Ela concedeu o uso por um prazo e veio lá perturbar, tentar tomar antes do prazo. Nesse caso, o particular tem direito à tutela do seu uso. Ou então fará jus à compensação pecuniária pelo encerramento antes do prazo. Agora, geralmente, o que se tem é uma atuação legítima do poder público, aí o particular não pode fazer nada quanto a isso, já que o bem é público. É o que explica de Pietro. Vamos à questão. Defensor público, CESP. A ocupação irregular de bem público não impede que o particular retenha o imóvel até que lhe seja paga a indenização por acessões ou benfeitorias por ele realizadas, conforme o entendimento da STJ errado, tem súmula em sentido contrário, como a gente viu. E para a gente encerrar, meus amigos, temos os bens públicos em espécie. O artigo 20 da Constituição fala dos bens da União, em um rol exemplificativo, não é taxativo. O artigo 26 trata dos bens dos estados em rol exemplificativo. A Constituição não traz os bens dos municípios, nem do Distrito Federal, mas o Distrito Federal seria ali o que inclui o que pega dos estados e dos municípios, já que a ele não é possível a divisão em municípios. Está lá no artigo 32 da Constituição. Então, os bens municipais acabam sendo o que sobra, o que não encaixa para os estados e União, embora o rol não seja taxativo, mas em regra vai ser dos municípios, as praças municipais, os prédios municipais, enfim. No âmbito infralegal, existem vários atos normativos que tratam de bens públicos. E aí temos, por exemplo, o Decreto-Lei 9760, que fala de bens da União, o Código de Águas, que é lá de 1934, que classifica as águas públicas em uso comum, dominicais, há toda uma celeuma envolvendo as águas, a partir da Constituição de 88. Tem o Estatuto da Terra, tem o Código Florestal, o Código de Minas, que é lá de 1940, a Lei 9636, enfim, tem muitas leis que tratam dos bens públicos. Geralmente leis antigas que merecem uma interpretação conforme a Constituição. Por que eu não vou trabalhar os bens públicos aqui? Porque a gente vai trabalhar com maiores detalhes nas aulas de Direito Constitucional. Porque o tema tem mais a ver com o Direito Constitucional. É um tema que vale tanto para administrativo quanto para constitucional, cai nas duas provas, mas é mais interessante estudá-los no Direito Constitucional, já que trata especificamente da Constituição Federal e da interpretação dos artigos 20 e 26. Então, no nosso curso de Direito Constitucional, a gente vai trabalhar. Por enquanto, saiba apenas onde que você encontra regulamentação sobre esses bens públicos. E com isso, a gente encerra a aula de bens públicos. Um grande abraço, até a próxima.